Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que eu nunca morri de amores por Dilma Rousseff. E aqui eu falo da pessoa dela, o ser humano. Até mesmo porque o relato de muitas pessoas sobre o comportamento dela em eventos era o de uma pessoa arrogante e não era diferente o relato de políticos que com ela lidavam, porque ela tinha fama de autoritária, mandona e era de fato uma pessoa não muito querida no meio político, não fazendo jus sequer a expressão criada para ser impeachment. Tchau, querida. Dilma, lembrem vocês, sequer tinha bom relacionamento dentro do próprio PT. E essa falta de habilidade permitiu que mais de 2/3 da Câmara e Senado mandassem seu mandato para as cucuias. Assim, eu não tenho nenhuma pena de Dilma Rousseff pela sua perda de mandato, porque ela colheu, em parte, repito, em parte, o que ela plantou. Feitas essas primeiras observações, agora vamos analisar algumas questões importantes sobre o seu processo de impeachment e alguns esclarecimentos precisam ser feitos. Ao contrário do que pensa a grande maioria da população, Dilma Rousseff não perdeu o emprego porque roubou alguma coisa. Não, que ela tenha roubado ou não roubado. Isso não foi avaliado. Ela foi demitida porque teria descumprido algumas formalidades com relação ao orçamento de 2015, formalidades essas que foram descaracterizadas como crime logo após a sua saída. Isso nunca foi crime. Em meus vídeos, eu alertei que já em outubro de 2015 o próprio Congresso convalidou tais gastos e destaquei a anualidade para a verificação das contas públicas. Mais que isso, eu alertei que tecnicamente não se poderia julgar Dilma pelo que aconteceu em 2014, sob pena do processo de impeachment poder ser anulado. E Cunha sabia disso. E que ela somente poderia ser responsabilizada pelos atos de 2015, e o foi, e, sob a minha ótica, de uma maneira irregular. A grande questão levantada por mim é que era preciso que o STF se manifestasse sobre a ideia de que se o que Dilma cometeu é crime ou não. E é preciso lembrar que não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Qualquer estudante de direito sabe que em direito penal não se aplica analogia. Assim, ou o texto legal é claro sobre o cometimento do delito, ou então não há crime. É o que se chama de tipificação. Daí, Dilma foi ao STF, e eu explico por quê. Os artigos 10 e 11 da Lei 1079 de 50, que foram a base do impeachment, ficaram de fora do bojo relacionado na Constituição de 1988 como crime de responsabilidade, ou seja, ao meu ver, por ela não foram recepcionados pela Constituição. E dessa forma, em breve análise, não poderiam esses mesmos artigos serem utilizados como base para a deflagração de um processo de impeachment. Além disso, a Anastasia teria acrescentado um decreto que não constava na acusação inicial, o que, convenhamos, não poderia ser feito também. Olha, esses argumentos são sólidos e provocarão um burburinho no STF. A definição do tipo de crime cometido tem relevância, porque, como eu já expliquei em vídeo, se Dilma tivesse assaltado alguém numa esquina, ela não seria julgada pelo Senado, e sim pelo STF, carecendo de autorização do Procurador-Geral da República. Definir o tipo de crime cometido é peça essencial para a constituição do próprio processo. Inclusive, eu estranhava na utilização desse argumento pelo PT, mas me parece que tinha a ver com o tempo adequado para esse direito ser invocado. Daí eu acho que esse é o argumento. É aquele mais importante de todos os já propostos. E confesso que estou extremamente curioso para saber como o Supremo vai sair disso. Em contrapartida, a condescendência do Senado com Dilma em não retirar seus direitos políticos soa estranho. Até mesmo porque no parágrafo único do artigo 52 está disposto que se um presidente perde o cargo, vem junto à sua inabilitação por 8 anos,
para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ou seja, além de perder a função, no mínimo se reter os direitos de exercer função pública por 8 anos. E foi estranha a votação em massa do PMDB pela manutenção de seus direitos. Em resumo, ficou tosco e o que há por trás disso permanece obscuro. Não sei, acho que não seria apenas uma questão de tentar salvar por tabela os direitos políticos de Cunha, como prêmio de consolação, até mesmo porque Cunha não quer ser cassado, porque o tornaria vulnerável perante a justiça dos mortais. Daí, todos sabemos que, se for preciso se defender, ele implode a República, de forma a proteger a si mesmo e a família. Estranha ainda é a posição prévia, verbal, de Renan sobre o assunto, que votou pela cassação, mas fez um discurso meia-boca defendendo a manutenção dos direitos políticos da acusada, a presidente Dilma Rousseff, dizendo nas entrelinhas, viu? Gente, não já basta a gente tirar a mulher sem motivo, ainda vamos caçar seus direitos políticos? Bom, não existe tiros incerto dado pelo PMDB e precisamos aguardar o desenrolar das coisas para entender aquilo que aconteceu com a anuência do Lewandowski, até mesmo porque as bancadas de aliados ficaram possessas, estão questionando o rito no STF. A sensação que possuo é que queriam tirar Dilma e arrumaram um motivo absurdo. Evento que contou com um forte trabalho da imprensa, especialmente da Rede Globo, com um posicionamento político do STF, especialmente Gilmar e Toffoli, com a parcialidade de Sérgio Moro, que inclusive fomentou esse processo ao divulgar de maneira ilegal conversas. Algumas dessas conversas, inclusive, não poderiam constar no processo, pois tem caráter privado, e quem entende de processo sabe disso, e graças a esse vazamento criminoso foi criado um clamor pela cassação da presidente, ou presidenta. Em resumo, ficou tudo muito evidente, pelo menos para mim. Dilma não foi julgada pelo que aconteceu na Lava Jato, mas ela caiu por conta disso. Lembro em 2013 que Dilma ficou de mal, digamos, arretada com Obama porque a Petrobras foi espionada. Acredito que ali, naquela espionagem, foram feitos os levantamentos mais importantes que subsidiaram muitas ações da Lava Jato. Aquele papo de que tudo começou numa rede de postos de gasolina e Lava Jato, né, que é por conta de uma investigação sobre Janene e escutas telefônicas, vai muito mais longe do que isso. Parecia que os investigadores tinham mira certa e, por conta disso, foram atingidos setores importantes de nossa economia, como produção de petróleo, construção civil e energia nuclear. Não estou dizendo que não existia corrupção. Ela existia e existe, mas o processo investigativo parecia muito bem direcionado. Porém, quando o treco chegou nos demais partidos, chegou aos amigos justiceiros, segundo Jucá, era necessário um acordão que envolvesse até membros do Supremo Tribunal Federal para barrar a Lava Jato. E a prioridade para isso era derrubar Dilma. Como é que ele disse mesmo? Conversei com alguns amigos do Supremo. Os caras dizem, só tem condições sem ela. Enquanto ela estiver ali, essa porra não vai parar nunca. Palavras do Senhor, palavras do Jucá. Constatamos também, com a Lava Jato, aquilo que já desconfiávamos. Centenas de congressistas e membros de diversas instâncias de poder estavam com seus nomes em listas de propinas. Existem senadores, inclusive do PT, com diversas acusações pesadas contra eles. E os mesmos aparecem constantemente defendendo moral e ética. Penso Ronaldo Caiado defendendo moral e ética, Cristóvão Buarque defendendo moral e ética, Aécio Neves, Anastasia, o cara lá do Helicoca, deixa isso pra lá. Aliás,
É preciso lembrar que o próprio Congresso barrou votações, criou o pau das bombas, agiu contra os interesses nacionais, então não se pode dizer que esse mesmo Congresso pode responsabilizar apenas o PT. O Congresso tem parte significativa na atual crise brasileira. E acreditem, quanto mais tumultuado permanecer o processo político, melhor para os estrangeiros, pois nossos ativos vão perdendo preços e grandes corporações encontram aqui ambiente fértil para ganhar dinheiro. Não posso deixar de destacar Janaína. Segundo ela, Deus foi o principal articulador do impeachment, pois atuou junto a cada um dos procuradores, deputados, senadores, para que o impeachment fosse possível. E na sua face mais caridosa, Janaína disse que fez isso pelos netos de Dilma. E ela lembrou Temer que Temer, tem uma dívida com ela. Acho interessante como ela se dá um protagonismo. Será que ninguém percebeu que essa mulher deve ter saído de algum hospício, sequestrado a verdadeira Janaína e tomado o lugar dela? Caras e bocas, discursos nonsense, representações dignas de um Oscar trash são a cara dessa criatura que parece surgida das pinturas de Dante ou de um filme do Zé do Caixão. E mais, falando em Deus, ele opera milagres. Se no passado transformou água em vinho, parece que reverteu, e no presente ele parece que anda transformando cocaína em açúcar. Temer, que está impossibilitado de concorrer a qualquer cargo público nos próximos 8 anos, é o nosso presidente. Diferente da neutralidade de Itamar na era Collor, ele agiu ativamente pelas costas de sua ex-aliada e tramou com a participação ativa de Cunha para a cassação da mesma. Joaquim Silvério dos Reis e Judas Iscariotes, se vivos, ficariam felizes em saber que um representante de seu segmento assumiu um posto máximo em um país. E o que mais assusta é que, apesar dos desvios, desmandos, aumentos do judiciário, é preciso adotar medidas amargas. E é você, trabalhador e aposentado, que vai pagar o pato. Lembram do pato? Eu, como observador, como blogueiro, no que tange ao impeachment, sinto que cumpri minha missão, passando muitas informações, criticando, aprendendo com os comentários das pessoas, sempre buscando quanto possível a imparcialidade, de forma a ajudar as pessoas a compreender esse momento histórico. Acompanharei os desdobramentos desse processo ainda inacabado, tentando ajudar a todos a melhor compreender tudo isso. Para Temer, eu desejo boa sorte, como se fosse possível crer que um traidor cercado de bandidos fosse a pessoa indicada para nos salvar. E como dizia o cartaz chinês, relatado pelo humorista Simão, Welcome, Mr. Fora Temer. No mais, valeu!